Imagine acordar numa noite de tempestade, no convés de um navio, cercado por homens armados, todos de olhos arregalados. Não pelo medo do mar, mas pelo medo de um homem. Um homem que, com simples passos pesados sobre as tábuas, fazia até os corações mais impiedosos tremerem. Seu nome ecoava como uma maldição pelos 7 mares. Um nome que fazia mercadores mudarem suas rotas, navios de guerra serem enviados e até os próprios piratas pensarem 2 vezes antes de cruzar seu caminho. Barba Negra. Mas quem realmente foi Barba Negra? Um monstro dos mares? Um assassino sem alma? Ou apenas um mestre da manipulação, que entendeu como o medo podia ser uma arma mais poderosa que qualquer canhão? Se prepare, porque hoje você vai conhecer a história sombria, brutal e lendária do pirata mais temido que já existiu. Nossa história começa no final do século XVII. As colônias britânicas na América estavam crescendo, o comércio florescia, e junto dele, a pirataria. Navios repletos de ouro, prata, especiarias e riquezas cruzavam os mares constantemente. E claro, onde há riqueza, há aqueles dispostos a tomá-la. No meio desse cenário caótico surge um homem chamado Edward Teach, embora alguns historiadores defendam que seu sobrenome poderia ser Tat. Pouco se sabe sobre sua infância. Alguns dizem que nasceu em Bristol, na Inglaterra. Outros que teria vindo de uma família humilde que buscava oportunidades no novo mundo. Mas uma coisa é certa, ninguém poderia prever que aquele homem, aparentemente comum, se tornaria o terror dos oceanos. Edward começou sua vida no mar de maneira honesta, servindo como corsário. Ou seja, ele era um pirata, mas legalizado pela coroa britânica, lutando contra os espanhóis durante a Guerra da Sucessão Espanhola. E foi ali, naquele cenário de pólvora, sangue e saque, que ele aprendeu tudo sobre navegação, combate naval e, principalmente, sobre o poder do medo. Quando a guerra acabou, muitos corsários ficaram-se sem trabalho. E o que eles fizeram? Exato, se tornaram piratas. E Edward não seria diferente. Por volta de 1716, ele se juntou à tripulação de um famoso pirata chamado Benjamin Hornigold. E foi sob seu comando que Edward começou a se destacar. Inteligente, carismático, estrategista e cruel quando necessário. Não demorou muito para que ganhasse seu próprio navio. E foi aí que nasceu Barba Negra. Imagine a cena. Um homem alto, com mais de 1,90 m, gigante para a época. Ombros largos, braços tatuados, olhos que pareciam perfurar a alma. E claro, a barba. Uma barba negra, densa, que ele trançava e amarrava com fitas. E como se isso não bastasse, durante os combates, Barba Negra amarrava pavios acesos de cordite na ponta da barba e no chapéu. Fumaça subia ao redor do seu rosto, como se fosse uma entidade saída diretamente do inferno. Era uma visão aterradora. Seus inimigos não viam um homem, viam um demônio. E isso era exatamente como ele queria ser visto. Barba Negra entendia algo que poucos piratas entenderam. O terror era uma arma. E com ela, muitas vezes, não precisava disparar um único canhão. Bastava ser visto, bastava sua bandeira negra, com um esqueleto segurando uma lança apontada para um coração sangrando, surgir no horizonte. E metade dos navios se rendiam antes mesmo do primeiro tiro. Mas ele não era apenas um mestre do medo. Também era um estrategista brilhante. Em 1717, Barba Negra captura um navio francês, chamado La Concorde. Uma embarcação imensa, projetada para o transporte de escravos. E o que ele faz? Transforma aquele navio na máquina de guerra pirata mais temida do planeta. Rebatiza a embarcação como Queen Anne's Revenge, a vingança da Rainha Ana. A Queen Anne's Revenge era monstruosa. Mais de 40 canhões. Um navio que não apenas perseguia, ele dominava tudo no mar. Nenhum mercante, nenhum outro navio pirata, ninguém queria cruzar seu caminho. Entre 1717 e 1718, Barba Negra se torna, sem discussão, o rei dos piratas no Atlântico. Ele controla a entrada e saída de navios na costa leste da América, do Caribe até as Carolinas. Chega ao ponto de bloquear o porto de Charleston, na Carolina do Sul. Imagine isso. Um único homem com sua frota fecha completamente um dos portos mais importantes da colônia.
Ele não estava lá apenas para roubar mercadorias. Barba Negra sabia exatamente como jogar com o psicológico. Durante esse bloqueio, faz exigências absurdas: medicamentos, suprimentos e ouro. E sabe o que é mais impressionante? Eles atendem a tudo. Preferiam entregar qualquer coisa do que enfrentar aquele monstro dos mares. Mas, como todo império construído sobre o caos, seu reinado também tinha prazo de validade. Em 1718, a rainha britânica oferece um perdão geral a todos os piratas que se rendessem. Barba Negra, sempre astuto, aceita, teoricamente. Porque na prática, ele apenas dá um tempo. Se instala na ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte, e continua suas atividades criminosas, só que, com mais cuidado. Mas seus dias de glória estavam contados. O governador da Virgínia, Alexander Spotswood, decide que Barba Negra precisa ser eliminado. E para isso, envia um grupo de soldados, liderados por um homem chamado Tenente Robert Maynard, para caçá-lo. Imagine a madrugada. Águas calmas e navios silenciosos se aproximando da enseada onde Barba Negra estava ancorado. Mas o pirata não era qualquer um. Assim que percebe a emboscada, se prepara para a batalha. O combate que se segue se torna uma das lutas mais sangrentas da história da pirataria. Barba Negra luta como um verdadeiro animal selvagem. Registros dizem que ele recebeu mais de 5 tiros de pistola e mais de 20 cortes de espada. E mesmo assim, continuava lutando. Foi só quando Maynard e seus homens conseguiram cercá-lo completamente que, finalmente, o pirata caiu. Mesmo morto, Barba Negra parecia não querer ir embora deste mundo. Sua cabeça foi decepada, pendurada no mastro do navio britânico, como um aviso para todos que ousassem seguir o mesmo caminho. Dizem que seu corpo, ao ser jogado ao mar, nadou ao redor do navio antes de afundar, como se nem a morte quisesse levá-lo. Uma lenda? Talvez. Mas quando se trata de Barba Negra, quem se atreve a duvidar? O que ficou foi sua lenda. Uma história que atravessou séculos. Ele não foi apenas um pirata. Foi o mestre do terror psicológico. O arquétipo do vilão dos mares. Seu nome virou sinônimo de medo, de ousadia e de liberdade. Mas me diga, olhando para essa história, você acha que Barba Negra foi apenas um vilão? Ou foi um homem que desafiou as regras e criou seu próprio caminho, num mundo onde ou você dominava, ou era dominado? O oceano guarda seus segredos. E as lendas jamais morrem. Se você curtiu essa história e quer ver mais histórias incríveis como essa, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Porque aqui, as maiores lendas do mundo ganham vida.